Bem-vindos a mais um episódio do Desenvolva-se Cast, episódio de número 81. E hoje eu tô muito feliz, porque a gente vai falar de um assunto que eu adoro, ainda mais com uma pessoa que eu me aproximei cada vez mais nesses últimos tempos, e vocês vão entender na pele aquilo que eu tô falando. Mas antes da gente cair pra dentro nesse assunto, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perde essa oportunidade de se inscrever e acompanhar tudo que tá rolando por aqui. Imagina se você deixa passar um assunto que ia te ajudar tanto no seu crescimento pessoal e profissional. Então não perde essa oportunidade, aproveita e se inscreve agora, é rápido, vai lá. Já se inscreveu? Tô esperando. Bora lá pra dentro do episódio. Vitor Cardoso, seja bem-vindo. Obrigado. Como é que você tá? Tudo bem, Thiago, com você? Tô bem também, obrigado. Primeiro podcast? Primeiro podcast. Inclusive, obrigado pelo convite. Imagina. É uma honra estar aqui. Você sabe o quanto eu te admiro como pessoa e como profissional. Espero aprender e, quem sabe, contribuir nesse nosso bate-papo. Show de bola, Vitor. Recíproca é verdadeira, a gente se conheceu profissionalmente ali no ano de 2021. Sim, E estando um pouquinho mais próximos nesses últimos tempos, sim. deu pra entender que o Vitor carrega uma história, carrega um legado, e é interessante você compartilhar aqui com a turma, compartilhar com a galera. A gente vai falar sobre assumir o protagonismo das nossas vidas. Perfeito. E essa conversa aqui só cabe para quem entendeu que, de fato, a pessoa é a causa na vida dela. Sim, Muitos olham, eu sou a consequência, eu não quis nascer, aí olha, é o governo, é a empresa, é isso. Cara, coloca 1,5 milhão de desculpas, exatamente. mas tem gente que olha e fala, opa, pera lá. Cara, tem as rédeas aqui da minha vida e a gente precisa melhorar as cartas do jogo se a vida não nos deu umas cartas tão boas quanto a Sim. gente gostaria, não Sim. é? Cara, se apresenta pra galera. Quem que é o Vitor? Perfeito. Bom, eu sou o Vitor, tenho 33 anos, sou cristão, filho de Deus, sou esposo da Karina, sou o pai do Nicolas, meu reflexo ali de 5 anos de idade. Que legal. Sou nascido e criado na cidade de Osasco, aqui em São Paulo, mais precisamente ali num bairro periférico de Osasco. Sou filho de um metalúrgico, minha mãe uma boleira. Então, aprendi desde cedo que o trabalho não é sustento, é legado. Legal. A minha infância sempre foi ali nesse bairro com meus amigos. É um bairro no qual eu aprendi que você precisa criar e se desenvolver com o pouco que você tem de disponibilidades. Então, minha infância sempre foi brincadeiras na rua, jogar bola, futebol. Eu lembro, inclusive, talvez meus pais nem saibam disso, vão saber agora. Revelação agora, hein? Presta atenção. Quando chovia, a gente ia, brincava na enchente. Eu tinha um único objetivo, que era aparecer na televisão. Olha Essa só. era a minha meta de vida ali na infância. E assim permaneceu por algum tempo. Legal. E hoje, profissionalmente, Vitor, você atua com o quê? Hoje eu sou um profissional da área de RH. Tá. Eu trabalho especificamente na estrutura de remuneração, planejamento e People Analytics. Perfeito. Eu costumo dizer que eu calculo salários e sorrisos. Boa. Dá pra eu entrar nessa folha de pagamento ou não? Só pra- Boa. Legal. Hoje, a gente olha para um Vitor formado, né? Com família, cada vez mais crescendo pessoalmente, profissionalmente. Mas interessante que nem sempre foi assim, né, Vitor? Não. Em especial, eu sei um pedaço da tua história. Sim. Aos 10 anos de idade, teve um marco, não é, que Sim. talvez, se você tivesse uma outra mentalidade, marcaria a sua vida de uma forma diferente. Sim. Mas o que aconteceu aos seus 10 anos de idade, cara? Perfeito, Thiago. Aos meus 10 anos, a minha vida tomou um rumo um pouco inesperado. Certo. Em um dia, numa sala de aula, na escola, um dia comum, eu tive uma crise convulsiva. Uhum. Fui socorrido pelos professores, fui levado ao hospital e essas crises elas permaneceram por um bom tempo na minha vida, inclusive de forma diária. Perfeito. Na época, os médicos não encontravam o que era, então tive diversos diagnósticos ali incertos sobre o que poderia ser. Uhum. Inclusive, imaginei eu como criança, muitas vezes ouvia os médicos falando para os meus pais que eu jamais poderia trabalhar, poderia estudar, Uhum. jamais teria uma família. Uhum. E aquele momento foi o momento que a vida me desafiou a lutar. Os meus pais, eles sempre foram cristãos e firmes na fé, e eles nunca aceitaram essa condição, e eu também não. Então, eu lutei para que isso não fosse uma realidade da minha vida. Caramba, desde aquela idade você já tinha consciência de que... Exatamente. Eu tinha bastante objetivo, Thiago. Eu sempre vi meus pais ali trabalhando, e eu queria também seguir essa jornada, aquilo que eles me ensinavam. Sim. Essa minha condição, ela permaneceu até uns 13 anos de idade.
Então, da mesma forma que essa comodidade apareceu, ela, graças a Deus, foi embora. Legal. Quando eu fiz 13 anos de idade e eu fui curado, eu tive a vontade de correr atrás mesmo e recuperar o tempo perdido, aquela sede mesmo de vencer. Perfeito. Então, nessa mesma época, eu fui atrás de fazer cursos, eu fazia tudo o que aparecia. Eu fiz desde computação, manutenção de computadores, apresentações, pacote Office, até quando o meu corpo cansava, eu ia porque eu tinha vontade de vencer. Isso foi por um bom tempo. E meu pai me proporcionou boas condições na época para que eu pudesse fazer esses cursos, enfim, sou muito grato a ele. E ali eu já tomei um rumo com relação à minha profissão e tudo mais. Que bacana, Vitor. É interessante você falar isso, porque de vez em quando eu encontro uma pessoa que ou ouviu o podcast ou leu o livro que eu escrevi, Uhum, e aí a pessoa fala, cara, eu entendi a mensagem, né? Em especial do livro, ainda dá tempo, né? sim, E a pessoa passou a reviver, de certa forma, a partir daquele entendimento. sim, E é interessante que tem gente que tem, agora, que tá ouvindo a gente, com 30 anos de idade, 35, 40, 50 anos de idade, e talvez essa pessoa pense que é tarde, não é? Sim. Pra recomeçar. Só que não é, né? Exatamente, Thiago. É literalmente uma decisão, certo? Exatamente, concordo com você. Acho que é muito importante a resiliência na nossa vida, né? Você tentar, às vezes o plano A não dá certo, mas você tem um alfabeto inteiro para você tentar e buscar ali e correr atrás. Fantástico, fantástico. E é interessante que, desde novo, você teve essa mentalidade, né? Poxa, aos 13 anos de idade... Eu entrei na doença aos 10. Sim. 3 anos depois eu saio dela. Sim. Cara, eu quero recuperar esse tempo perdido. Exatamente, Thiago. E isso foi um marco bem interessante na minha vida. Por quê? Eu acredito que essa fome minha de correr atrás, de recuperar o tempo perdido, me ajudou muito na recolocação ali do mercado. A colocação, na verdade, né? Sim. Que é a minha primeira experiência. Então, logo com os 15 anos, eu consegui uma oportunidade como jovem aprendiz em uma metalúrgica na época. Uma metalúrgica longe de casa, era em Cotia. Eu saía às 5 horas da manhã, ia de ônibus, atravessava algumas cidades Com ali. 15 anos. Com 15 anos. E foi muito importante para mim, para minha jornada isso. Eu entrei nela como jovem aprendiz, conforme eu falei. Em pouco tempo, eu fui efetivado e promovido para a área de compras. E logo na sequência, eu fui para a área de qualidades ali dentro da própria empresa. Era uma empresa de pequeno porte, mas os desafios eram gigantes lá. Imagina. Eu falo que eu era eu-keep. Eu fazia tudo, eu aprendia tudo, eu corria atrás de tudo. Legal. E eu me desafiava ali. E ali eu aprendi algo que eu carrego na vida até hoje, que é utilizar a humildade como estratégia, o ouvir como ferramenta e o perguntar como ponte. Isso fez total diferença na minha vida e faz até hoje na minha jornada profissional. Por esses tempos, a gente passou por um processo de mentoria. Sim, Você me procurou pra gente fazer mentoria. Sim, E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi essa humildade intelectual que você coloca em prática. sim, E você não faz pergunta pra encher linguiça, pra passar o tempo. Não. Thiago, e isso daqui? Isso, mais isso e aquilo, dá no quê? Cara, dá pra perceber quando a pessoa tem sede e fome de crescimento. sim, Né? sim. Isso é muito interessante, cara. Sim. Curiosidade, nos jovens aprendizes do mundo que você vê hoje, você os vê com essa mesma fome de crescimento também ou não? Tiago, eu lido muito com jovens aprendizes ali no dia a dia e eu vejo um pessoal que eles têm muita prática em aprender. Eles aprendem de uma forma muito mais fácil do que a gente aprendia na nossa época. Hoje eles já nascem mexendo em computador, celular, né? Então, eles têm eles precisam de pessoas que tendem a ensinar eles e queiram ensinar eles. E eu sigo muito esse caminho. Eu quero ensinar o meu caminho para essas pessoas e mostrar o que eu fiz, enfim, que eu possa contribuir com eles de alguma forma. Boa, bacana. Cara, e vamos lá, né? Nessa empresa. Você... Na sua percepção, você cresceu tão rápido, né? Sim. Entrou e já foi passando por várias áreas. Sim. Essa humildade intelectual é o artifício principal que você colocaria? Tiago, eu acredito que sim. Eu levo muito em consideração ali a humildade, conforme eu coloquei como estratégia, a resiliência, a minha curiosidade. Eu sempre levo em consideração que o perguntar não ofende ninguém. Perfeito. O perguntar, na pior das hipóteses, vai se mostrar que você está interessado naquele assunto. Perfeito. E muito mais do que isso, vai conectar você com as pessoas. Perfeito. Ele acaba gerando, inclusive, um network ali muito interessante para você no dia a dia. Perfeito. Não, isso daqui tem muito profissional maduro, né? Eu sei que tem gerente que escuta a gente, eu sei que tem empresário que escuta a gente, eu sei que tem uma galera que tá no mercado, que tá numa posição estratégica, de certa forma, Vitor, só que perde muita oportunidade por conta disso. Sim. Ultimamente, eu acho que eu tenho falado essa frase tanto aqui no podcast, mas vai de novo. Do que adianta você entrar numa reunião
e sair dela com dúvida. Pra manter a postura ali de, eu aprendi, eu entendi. Será? O que será que é estratégico? O que você tá construindo pra tua vida? É uma encheção de linguiça, de certa forma, pra você parecer inteligente, ou de fato você quer ser inteligente a partir daquilo que você entendeu, não é? Eu confesso pra você que tá me ouvindo aí do outro lado, pro Vitor, às vezes pra coisas muito óbvias, Vitor, eu tenho uma dificuldade extrema de aprender de primeira. Sim. Parece que a minha mente, ela quer tornar o processo complexo. Parece que ela olha e fala, não, se isso daqui é muito óbvio, não presta, né? Deixa eu estragar um pouquinho, deixa eu complexar um pouquinho esse negócio. Sim. Cara, mas o que literalmente me faz poupar tempo e energia é a pergunta. Sim, muito interessante, Thiago. Cara, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo a perder. Sim. A gente não tá brincando de viver, Sim. não é? Então, que bom que você tem isso de ferramenta desde novo. Com certeza. Eu levo muito em consideração que o perguntar conecta você efetivamente com as pessoas, né? Conecta. Então, ele é uma ferramenta muito útil no dia a dia mesmo. Pois é. Inclusive, muita gente fala, nossa, como eu gostaria de ter estudado psicologia e tudo mais, aprender as ferramentas e aquela coisa toda. A maior ferramenta de um psicólogo é a pergunta. Exatamente, Né? muito interessante. Eu tenho, inclusive, um caminho muito interessante da minha vida com relação à psicologia também. O que aconteceu? Na época que eu tava para escolher o curso da faculdade, enfim, volta nos meus 17, 18 anos ali, eu quase fui para... Uns 30 anos atrás. Praticamente. Eu quase fui para psicologia. A psicologia era uma das áreas ali que eu buscava. Inclusive, na nossa época, existia uma IA que era os testes vocacionais. Nossa, eu usava muito aquilo. Aquilo me dava sempre 2 caminhos, pessoas e números. Eu lembro que, na época, um dos caminhos era a psicologia. Eu me inscrevi, inclusive, na faculdade de psicologia, e em algum momento eu descobri que na faculdade de psicologia utilizavam testes experimentais com camundongos. Caramba. Controlados. Eu não sei se você passou isso lá na sua experiência. Na minha faculdade eu pagava mais baratinho, não tinha... Eu morri de medo sobre isso, é algo que eu tenho muito medo até hoje, então Sim. eu não escolhi esse caminho. Aí eu fui para administração, me formei, ali me deu uma amplitude maior, mais possibilidade de caminhos. E depois vieram as pós-graduações também. Então, fiz pós-graduação em gestão e estratégia de negócios. Depois eu fiz em gestão de remuneração, que é a área que eu trabalho atualmente. Perfeito. Eu preciso tirar uma dúvida com a Karina, a esposa dele tá aqui no estúdio. Quando aparece rato lá na casa de vocês, então é você que mata? Não, é a vizinha que a gente chama. Daqui a pouco vai ser o Nicolas, né? De 5 anos. Mas... Boa, tá explicado. Cara, o que você acredita que ajudou você a ter essa clareza tão novo? Não é? Porque com 17 Sim. anos, por exemplo, eu estava ultra perdido. Sim. E por isso que também tem um podcast, né? Poxa, eu lembro dos meus 17 anos, 16, 17 anos, cara, meu travesseiro molhado várias noites, porque, cara, eu não sei o que fazer, não sei pra onde ir, eu não tenho com quem conversar, e é por isso que eu trabalho com mentoria, né? Sim. Aquilo que um dia me foi falta, eu fui curado nisso e hoje Sim. eu tento ajudar outras pessoas de diversas formas através da mentoria. Sim. Mas o que você acredita que te deu essa clareza tão grande pra você ir pra essa área? Porque foi meio que binário, né? Sim. Ou psicologia ou números ali e você Exatamente. encontrou a administração. Exatamente. Tiago, eu comecei minha jornada bem cedo, né? Conforme eu coloquei, dos 13 anos já comecei a fazer curso, aos 15 anos já estava no mercado de trabalho. E isso me ajudou muito a definir o que eu queria fazer e qual área que eu queria trabalhar. É o que sempre falam, né? Se você faz o que você ama, você não vai trabalhar um dia da sua vida, você vai se divertir. E eu busquei a área que eu gostava mesmo. E efetivamente, hoje eu estou numa área que eu gosto, que é a área que eu consigo ter contato com pessoas e consigo trabalhar com números também, que são as minhas 2 paixões. E eu acredito aqui que o caminho foi dado desde o meu início da minha jornada e a minha estrutura familiar também. Então, desde pequeno, quando eu via meu pai e minha mãe ali sempre correndo atrás do sustento, eu me espelhava e eu queria fazer aquilo também. Eu queria correr atrás, eu queria vencer e eu tinha sede de chegar aonde eu cheguei. Não, perfeito, cara. É interessante, né? Porque talvez alguém esteja escutando a gente e fale, poxa, mas os meus pais, eu não tenho tanta referência. Infelizmente, a gente não consegue ter controle sobre isso, né? Mas o que você consegue controlar, se você não tem referências dentro da sua casa, olha para referências para fora, né? Com certeza. Tem com certeza pessoas aí na sociedade que podem acabar te inspirando a ser um profissional de excelência. E você lembra, Vitor, seu pai e sua mãe te inspiravam, mas além deles, tinha alguma outra pessoa ou não?
Tiago, eu sempre tive uma família muito próxima, então bem estruturada. Então tinha meus irmãos. Meus irmãos, eles têm uma diferente idade comigo com 20 anos. Caramba. Então eles já estavam no mercado de trabalho. Um seguiu a carreira do meu pai, outro já não seguiu. Perfeito. Mas eu já olhava aquilo e já queria seguir também. Então eu já tinha meus sobrinhos ali que eram muito próximos de mim, já tinham uma idade mais avançada, já estavam no mercado de trabalho também. Uhum. Então acho que isso contribuiu muito por esse caminho. Legal, cara. Qual foi o maior desafio que você, pensando no tema, né? Protagonismo, assumir o Sim. protagonismo das nossas vidas, carreiras e tudo mais. Na sua visão, qual foi um dos grandes desafios que você enfrentou? E mesmo assim, apesar de ter enfrentado ele ter aparecido na tua frente, você falou, não, peraí, eu vou, apesar do medo, que você olha e fala, isso daqui foi um diferencial, foi um marco na minha vida. Perfeito. Tiago, o desafio são diários na nossa vida, né? Eu sempre levo em consideração que a gente precisa estar preparado, precisa estar no lugar certo na hora certa também. Sim. Eu nunca fui o melhor aluno da sala, mas eu sempre fui o aluno mais esforçado. Então, muitas vezes eu saía da escola, chegava em casa, eu ia para os cursos, voltava do curso e ficava estudando até altas horas da noite. E isso sempre me diferenciou dos demais. Até hoje eu faço isso. Sempre que eu tenho um desafio ou uma novidade de mercado, o mercado hoje ele é muito frenético, né? Sempre muda, tem inovações, enfim. Sim. E eu sempre quero estar atento ao que está acontecendo. Essa semana mesmo foi um exemplo. Não sou especialista no tema, tá? Eu sei que em podcasts anteriores você trouxe o especialista aqui em IA, mas essa semana, com uma colaboração no time, eu consegui desenvolver um agente de IA. Então imagina uma pessoa de RH desenvolvendo um agente de IA. E como eu fiz isso? Estudando. Eu sentava na frente do computador, olhava cursos, muitas vezes o próprio YouTube disponibiliza algumas coisas gratuitas para você, e aquilo ali foi o alimento para mim conseguir chegar no meu resultado. Então, minha força de vontade, a resiliência, eu acho que sempre foi o diferencial na minha vida. Caramba, isso é muito interessante, Vitor, porque, olha só, você trabalhou no Burger King, certo? Sim, correto. Você fez o que lá? Eu era auditor. Auditor. Sim. Tá. O exemplo que eu ia dar, então não se encaixa tanto, mas eu vou falar mesmo assim porque faz sentido do ponto de vista, né? Tem muita gente que começa no mercado jovem, assim, por exemplo, tem o primeiro emprego, Sim. e aí enfrenta os desafios, como trabalhar no Burger King da vida, no McDonald's e por aí vai. E quando chega ali, sente o impacto do que é trabalhar num lugar como esse, por exemplo, ali na frente da loja, Sim. percebe que não é tão fácil a vida. Sim. E muitos ali naquele momento abandonam, Sim. desistem e tudo mais. Sim. Mas você começou a trabalhar cedo, Sim. e desde cedo você entendeu que o estudo, o afiar o machado, te levaria para o seu próximo passo. Não é? E ao alto dos seus 33 anos de idade, atuando em RH, você inventa de desenvolver um agente de IA. Exatamente. Eu levo em consideração, Thiago, que o aprendizado é questão de sobrevivência, né? Quem não aprende se torna figurante do seu próprio currículo. Perfeito. Esse é o diferencial hoje em dia. Quem busca mais consegue conquistar mais. Exato. Eu não acredito que exista problema geracional, né? Na nossa geração, temos praticamente a mesma idade. Sim. Tem pessoas com problemas. Na geração do meu pai, que tem 76 anos, tem pessoas com problemas, né? Não existe problema geracional, mas existe problemas de pessoas. Porém, nessas últimas safras, né? Pra garotada um pouco mais jovem, Sim. Por exemplo, na pandemia, nos Estados Unidos, deu algo que o mercado chama de geração neném. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Né? Para quem não sabe, lá nos Estados Unidos, o jovem, na pandemia, pensava, bom, o governo dá $1.000 para ficar em casa. No McDonald's, eu vou ganhar $1.000? Então, o que eu prefiro? Ficar em casa, recebendo ali do governo. E aí, esse jovem nem trabalha, nem estuda e, obviamente, nem produz nada, não é? Só que, com quem a gente está conversando aqui, tendo a oportunidade de aprender, é com quem é protagonista da vida. Eu acredito, Vitor, eu acho que você me ouviu falar isso algumas vezes. Existem 2 tipos de pessoas nessa vida. As incomodadas e as acomodadas. Cara, você, assim como eu, a gente não nasceu no melhor cenário possível do mundo. Sim. Né? Nós nascemos em cenários desafiadores, com famílias honradas, famílias batalhadoras. Sim. Mas, se eu não me engano, na tua casa, em algum momento faltou alguma coisa. Sim. Na minha também, Uhum. né? E desde pequenos, a gente olhou para esse cenário, para esse contexto e quis mudar a realidade. Eu lembro uma vez, cara, que meu pai, na época que todo mundo tinha... Você teve videogame ou não?
Não, acredito que por volta dos meus 17, 18 anos. Demorou um pouquinho pra chegar. Pois é, olha só. Na época que todo mundo tinha um PlayStation 1, eu não lembro que idade que a gente tinha, mas a gente era novo, devia ser Sim. uns 10, 12 anos no máximo. Uhum. PlayStation 1 custava R$1.000. Sim. Meu pai se matou pra comprar um Dynavision pra mim, que custava R$250. Uhum. Né? Então, desde pequeno tinha aquela questão da comparação. E na casa de primo, na casa de amigo, todo mundo com PlayStation 1. E meu pai deixou de pagar a conta de luz, que eu lembro, não é, pra comprar esse Dynavision pra mim. Sim. Eu jogava com todo gosto. Uhum. Mas enquanto os meus amigos já estavam na modalidade CD, eu tava no cartucho ainda, né? Tinha que soprar, inclusive. Tinha né, que pra soprar, funcionar. orar, pedir pra Deus e etc. É uma coisa louca, absurda. Só que aí, cara, o que acabou acontecendo? Um belo dia, eu percebo que tava faltando mistura. Aqui em São Paulo, carne a gente chama de mistura, né? Tava faltando mistura pro meu pai levar de marmita. Meu pai trabalhava como segurança, Uhum. né? Ficava 12 horas de pé e tal. E eu acho que eu tinha uns 10 anos, cara. Eu olhei pra aquilo, Vitor, e falei, cara, não é possível, não é possível, não é possível. Não aceito meu pai estar nessa condição. E, poxa, eu tinha 10 anos de idade, não tinha muita coisa pra fazer de trabalho. Mas eu lembro que eu peguei um controle do videogame, peguei um cartucho e levei na loja de locação de Sim. jogos, né? E fui vender, cara. E eu lembro que eu ganhei R$20 com aquilo. R$20 há muitos anos atrás era dinheiro, né? Sim. Aí eu lembro que eu passei no açougue, comprei um frango, comprei 1 quilo de fígado. Ainda passei na padaria, peguei um bolo pronto pra minha mãe, eu e minha irmã tomar café na época. Minha mãe olhou pra mim, ela não sabia se chorava de alegria Sim. ou se chorava de tristeza, porque eu me desfiz de jogos e tudo mais, né? Sim. Mas essa inquietude de mudar a nossa realidade é o que faz toda a diferença. Esses dias eu tava dando treinamento e eu falei nesse treinamento que, cara, literalmente o improvável, Uhum. não é? E o legal da vida, não sei se você tem essa visão, essa percepção, o legal da vida é literalmente isso, nós sermos improváveis, Sim. que cada vez mais está conquistando espaço, cada vez mais está construindo um legado. Você já tem o Nicolas. Sim. Provavelmente o Nicolas não vai passar por aquilo que você passou, ele não passa já, graças a Deus por isso, Sim. não é? Mas você tá crescendo e construindo um legado. Você tem essa visão, cara? Sim, Thiago, é muito gratificante, né? Inclusive a gente poder proporcionar para o nosso filho, nossas gerações ali, algo melhor do que o que a gente passou no passado. E isso é muito por conta da nossa resiliência, né? O que a gente busca, enfim, faz total diferença. Legal. Cara, o que você acredita que hoje, pensando no mercado de trabalho, tem muita gente que de fato faz parte do mercado e acompanha a gente aqui. Sim. O que você acredita que hoje, para um profissional ser um pouco mais completo, é um diferencial competitivo? Pensando em todas as skills, quase quebrei, não é assim, você já me conhece. Quais que você acredita que são as skills que todo profissional de excelência deveria ter? Thiago, eu acredito que a comunicação é uma das principais. Perfeito. Falar para corações e mentes. Então, Que legal. você utilizar a comunicação, ela é sempre a sua porta de entrada ali. É a primeira impressão que fica das pessoas. E as pessoas sempre hoje sentem um incômodo, até aproveitando o assunto anterior, com relação ao IA, que IA vai dominar o mercado de trabalho. Sim. Mas IA não tem o nosso sentimento, não tem a nossa emoção ali. Uhum. Então, a nossa comunicação, eu acredito que é uma das principais diferenciais. O aprendizado contínuo, conforme nós colocamos anteriormente. Acredito que a resiliência, e um pacote disso é o que vai nos diferenciar dos demais. Perfeito, cara. Concordo com isso. Aproveitando o ensejo, na mentoria, a gente acabou entendendo que construir networking Sim, saudáveis, não é? Acaba esticando um pouco mais a gente no nosso crescimento. sim, Faz a gente entender o tipo de pensamento de pessoas que talvez já estão no futuro que a gente almeja chegar, exatamente. não é? Como que foi pra você nesse processo de mentoria, pensando no momento que, Vitor, agora o próximo passo é criar networking, é sair um pouco do habitual ali, como que foi pra você? Sim, Thiago, é muito legal. Muitas vezes eu não tinha essa visão de buscar esse network, porque para mim era algo natural. Em algum momento eu ia ter contato com essas pessoas e eu não buscava literalmente esse network. A partir do momento que você me deu esse caminho, eu utilizei como estratégia também me conectar mais com pessoas. Isso faz total diferença aqui no dia a dia, no mercado de trabalho, ele abre mente, né?
Se você tem uma visão, a pessoa vai agregar muito mais. E como você está sempre dentro daquela caixinha, talvez você consiga ter outras visões e isso contribua muito no seu dia a dia. Hoje, por exemplo, eu já busco os meus clientes internos, peço uma avaliação para eles sobre o meu trabalho, enfim. Isso faz total diferença para mim no dia a dia. Inclusive, obrigado por essa contribuição. Não, mas, cara, tem gente que foge disso, né? Sim, É muito interessante, cara. Toda semana eu acho que eu mentoro pelo menos 50 pessoas e esse assunto, buscar feedback sim. sobre aquilo que está sendo construído, como as pessoas evitam, cara. Pelo Sim. amor de Deus, isso é um problema que a gente tem que fugir dele. Sim, Quanto mais feedback a gente tem, com certeza. mais clareza a gente tem sobre Com aquilo que certeza. tá sendo feito. Com certeza. Eu sinto, Thiago, que hoje as pessoas não têm paciência de ouvir as outras. As pessoas falam, inclusive, que tempo é dinheiro, né? Mas eu acho que tempo também é amor. Então a pessoa precisa sentar, ouvir o feedback ali mesmo, construtivo para você conseguir evoluir na carreira. Isso também faz total diferença para mim. Concordo, cara. Hoje a gente tá vivendo muito a era do... É o meu lugar de fala, Sim, né? Todo mundo quer lutar pelo seu lugar de fala, o seu direito de falar, mas não existe um lugar de escuta, sim, não é? E aqui vai um alerta pro teu coração, você que tá ouvindo a gente aqui. Talvez portas que você espera abrir na tua vida ainda não se abriram, porque você não tem um coração humilde o suficiente para conseguir escutar quem está te observando, não é? Não tem maneira melhor da gente melhorar na vida do que coletar feedback daqueles que estão nos observando. É aí que a gente cresce. A maior arrogância que talvez eu ouvi nessa vida, e não faz muito tempo, foi de uma pessoa que chegou no mais alto patamar na empresa dela, e ela falou, eu não tenho mais para onde crescer. Ah, meu Deus do céu. Então aí você já, né, já vai lá no cemitério, provavelmente você tem um lugar já comprado e pede para te colocar lá, porque a vida acabou para você. Se essa pessoa, no alto da sua arrogância, não tá no caminho frutífero, quem dirá você que se cobra tanto por não estar ainda em lugares que você gostaria de ter chegado? Então, coloca a mão na consciência. Humildade intelectual é literalmente perguntar, e são perguntas que abrem as portas da onde a gente precisa chegar. Então, considera isso não só para sua vida profissional, mas para sua vida pessoal. Esses dias, Vitor, com a morte daquele jovem norte-americano sim. lá dos Estados Unidos, o Clark, eu parei para assistir o vídeo da esposa dele. E aí ela disse que todo santo dia ela perguntava para ele, e ele perguntava para ela o que ele tinha que fazer para poder ser um marido melhor, um esposo melhor. Sim. Na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, opa! Esse é o tipo de pergunta desconfortável que a gente quer fugir, Sim. mas se feito de fato, a gente melhora, a gente evolui, não é? E às vezes a gente não faz essas perguntas porque sabe que tá falhando em algum ponto ou outro, né? Sim. Mas só tem uma oportunidade de crescimento nessa vida. É quando a gente tem coragem de se expor nos lugares certos, não é? Então, eu confesso que eu comecei a dar uma de Clark lá em casa e comecei a perguntar mais pra Isabela como que eu posso melhorar como marido. Porque, cara, eu não sei o que você pensa. A gente vai entrar em outras searas aqui agora, Sim. tá? Na minha visão, não existe profissional de sucesso. Não existe empresário de sucesso sem que antes ele tenha sucesso internamente. Concordo. E o que é sucesso internamente? Cara, eu tô fazendo o melhor que eu posso pelo meu casamento, pelos meus filhos, pela minha casa. Né, empresário, a minha primeira empresa é aqui em casa. Se em casa não tá funcionando, amigo, como que você vai cuidar bem de outras coisas? Não é? Concordo. E tem muita gente que inverte esse papel, né? O que você vê sobre isso, cara? Exatamente. Eu concordo, Thiago. Acho que o pilar ali, a sua primeira responsabilidade é sempre a sua família. Se a sua família não vai bem, se você não está bem, nada vai correr bem também. Então, primeiramente, ali do pilar é isso. E depois é a consequência. Então, nós temos ali o trabalho, nós temos, para quem acredita, a religião. Sim. Eu acho que é um combo completo ali para você ter essa estrutura. Muito bom, cara. Muito bom. Cara, hoje você tem uma posição estratégica ali no RH, né? Sim. Como consultor e continua com fome, continua com essa aptidão de escrever a sua própria história. Sim. É muito interessante porque eu converso com o Vitor consciente. Cara, eu estou aqui, mas minha carreira
ela vai pra cá e eu tô construindo, tô buscando ferramenta, tô afiando machado. Sim. O que o mundo pode esperar do Vitor, né? Imagina o Nicolas daqui a 5 anos não, mas daqui talvez a uns 10 anos, quando ele tiver 15, e assistir esse episódio com um pouco mais de entendimento. O que ele sabia que... Talvez ele nem sabia que poderia esperar do pai, mas o que o mundo pode esperar do Vitor daqui pra frente, cara? Sim. Thiago, eu tenho um costume, todo início de ano eu marco num papel meus objetivos do ano ali, o que eu quero alcançar. Perfeito. Isso me dá o caminho para onde seguir durante toda essa trajetória. E eu aprendi muitas coisas durante essa caminhada. Não sei até onde eu posso chegar, eu quero conquistar mais, quero aprender mais, tenho mente aberta para isso, mas meu principal objetivo não é somente vencer, é inspirar outras pessoas a vencerem comigo também, Tá. carregar outras pessoas em conjunto. Legal, muito bom, cara, muito bom. Curiosidade, na mentoria que nós tivemos, o que foi de maior valor para você de aprendizado Sim. que você coloca em prática no seu dia a dia hoje? Perfeito. Thiago, o principal foco ali da mentoria foi a questão da comunicação. Eu sentia que eu entrava na comunicação e eu não tinha aquele storytelling bem estruturado, eu não conseguia ganhar o público e eu precisava ter um caminho com relação a isso. O meu dia a dia é muito comum eu fazer apresentações, mostrar números, e eu não sabia como engajar. Muitas vezes número é chato de ser mostrado, né? Dependendo do público ali. E o storytelling foi o principal ali fator para mim. A partir do momento que você deu o caminho, deu a estrutura, a questão de como construir isso foi muito bom. A questão do pathos, logos, me lembro, e o ethos, isso fez total diferença ali na minha vida. E hoje eu acabo fazendo storytelling em todo o conceito. Me preparo antes das agendas, eu não tinha costume por conta dessa correria do dia a dia, de efetivamente estudar o material, fazer o que eu ia treinar, o que eu ia mostrar. Hoje eu já consigo me preparar com relação a isso e faz total diferença também para mim no dia a dia. Inclusive, depois dessa mentoria, depois desses toques, eu recebi muitos feedbacks positivos. E foi de pessoas, inclusive, que eu não compartilhei que eu estava fazendo a mentoria. Caramba! Então, eu vi quanto isso contribuiu para minha jornada. Então, gratidão também por isso. Não, de novo, né? A culpa é sua. Tem gente que me procura para fazer mentoria, Karina, e a pessoa vem cheia de orgulho, ou às vezes cheia de preguiça, eu vou fazer porque tem que fazer. Cara, eu não consigo. Mas se a pessoa vem com fome de conhecimento, Sim. Aí não tem como não me derramar e dar o meu melhor. E falando em protagonismo, cara, só para vocês entenderem, eu fiz o convite pro Vitor participar aqui como a coroa ali do encerramento da mentoria, né? A cereja do bolo. Eu falei, Vitor, gostaria de te convidar e tudo mais. E aí você me falou uma coisa que me tocou muito. E eu confesso pra você que de vez em quando eu fico pensando nisso que você me falou. Você falou assim, cara, eu acompanho seu podcast e eu ficava pensando, um dia eu vou estar ali. Sim. Um dia eu vou estar ali. E hoje você tá aqui, cara. Sim, verdade, Thiago. Esse era um dos objetivos que eu tinha ali na minha vida. Aquele papelzinho que eu faço lá no começo do ano, participar de um podcast era uma vontade, porque eu sou muito fã de podcast. Legal, seu, especialmente, porque contribui muito ali do lado profissional da vida. E eu fiquei muito elogiado com esse convite. Inclusive, olhando o Vitor antes da mentoria, eu acredito que eu não teria capacidade de estar aqui. É um Vitor que tinha muita insegurança, não tinha um storytelling bem estruturado ali. E hoje eu já consigo estar aqui, já consigo bater esse bate-papo contigo, graças a esse processo também que eu passei. E de uma forma muito leve. Com certeza. Nem parece que é o primeiro podcast, de verdade. De verdade. Que bom, obrigado. Leve, uma conversa, literalmente. E aproveitando o ensejo, eu quero puxar aqui pra você o poder da nossa mente. Eu falo direto isso daqui, né? Mas a nossa mente, ela é tão poderosa que uma mulher, ela tem a capacidade de gerar uma gravidez psicológica, do qual a barriga começa a ter o formato como se tivesse um feto, os seios começam a se encher de leite e ela acredita verdadeiramente que tem uma criança ali dentro, quando na realidade é uma enganação da mente, não é? Mas olha que coisa doida, Vitor, que é a nossa mente. Sim. A nossa mente, ela é capaz de criar coisas desse sentido. E olha que doido, um dia você mirou aqui, você quis estar aqui e você construiu o caminho para isso. Sim. Não é? Então, essa é a mensagem que eu carrego, né? Eu não sei qual que é o teu sonho, não sei aonde você almeja chegar, não sei qual que é o teu objetivo de vida, mas eu sei que você é capaz. Se você tá ouvindo a gente aqui com
34 minutos de podcast rolando, é sinal de que você é capaz. Então a pergunta é, será que não tá faltando fazer igual o Vitor e ajustar esses sonhos? Não é sentar com humildade, entender o que você precisa fazer para melhorar, conversar com pessoas que vão te esticar também, não necessariamente uma mentoria, mas talvez seu cônjuge, talvez um amigo ou uma amiga que vai te cobrar em relação àquilo. O que eu não consigo aceitar, Vitor. A gente vive, cara, hoje 80 anos aqui nessa vida. Sim. Passa tão rápido e tem gente que ainda aceita não viver aquilo que ela desenhou pra ela. Exatamente. Não dá, né, cara? Exatamente. Até plagiando minha esposa, ela tem uma frase que ela usa muito no dia a dia. Só se vive uma vez. Então vamos aproveitar cada dia como se fosse o último, que é muito importante. É isso aí, cara. A minha bolsa tá por aí, Karina. Acho que tá atrás de você. Eu trouxe algo pro Vitor aqui. Enquanto a Karina traz pra mim, por gentileza. Obrigado. Cara, o que você vê de oportunidade de melhoria nos jovens de hoje em dia que estão no mercado de trabalho? Eu sei que você trabalha com alguns, a gente não vai falar deles em si. Sim. Mas o que você vê em você que você fala, cara, isso daqui deu certo comigo. Eu tive sucesso por conta disso. Sim. E se as pessoas não abrirem mão disso, provavelmente elas vão chegar num caminho muito bom. Com certeza. Tiago, eu acredito que a juventude está chegando hoje no mercado de trabalho. Nós temos, inclusive, gerações já diferentes chegando. Sim. Não somente mais a Z, por exemplo. E essas pessoas, elas têm vontade de aprender, têm facilidade com o aprendizado. Claro que muitas pessoas hoje em dia já não querem mais ter um CLT, querem seguir um caminho autônomo, mas ainda tem aqueles que querem, que ainda têm sede de conquistar. Sim. Eu acredito que essas pessoas, se eu pudesse dar uma dica, é ter mente aberta, ter humildade, querer aprender, querer conquistar, que espaço tem para todos. Basta querer e basta buscar que você consegue. Exatamente. Tá ouvindo de um cara que aos 10 anos recebeu um diagnóstico e não aceitou. Aos 13 anos foi curado. E aos 13 anos começou a remir o tempo, né, Vitor? Sim. Começou a recuperar o tempo, entre aspas, perdido. Sim. E hoje tá desfrutando de uma vida plena, né, cara? Com certeza, Thiago. Isso é muito gratificante. Fico até pensando no Vitor do passado pro Vitor de hoje. E é muito gratificante ver essa jornada, o que Deus preparou para mim nesse caminho. É muito bom. Exato, cara. E eu acredito, Vitor, de verdade, que Deus, ele prepara caminho para todos. Porque a Bíblia diz o seguinte, que o sol da justiça brilha sobre todos. Sim. O justo e o injusto. Sim. Só que tem muita gente que quer chegar no futuro e fala assim, nossa, quando eu chegar lá e etc e tal. Só que melhor do que o futuro chegar é você se preparar para ele. Sim. E o que dá para entender que faz parte do teu DNA e isso explica o teu sucesso profissional, o teu sucesso como família, tudo aquilo que você construiu, é o teu preparo. Sim, sim. Né? E aí que muita gente acaba trocando os pés pelas mãos. Fica ansioso, fica ansiosa, Sim. Atropela processos, Exatamente. não é resiliente, não respeita os tempos e as estações das coisas Sim. e perde grandes oportunidades. Exatamente. Que o Nicolas consiga absorver isso de ti, né? Dessa tua forma de olhar pra vida e pagar o preço que precisa pagar pra poder chegar onde quer chegar, cara. Exatamente. Esse é o meu desejo. Obrigado, Thiago. Cara, eu não tinha te dado ainda, mas tá aqui, pessoalmente. Muito obrigado. O ainda dá tempo. Você tá vivendo esse tema, Sim. não é? E eu fico feliz de você ter aceitado o convite pra vir aqui no podcast, porque a sua mensagem, a sua voz, ela vai chegar em pessoas que a gente nem imagina, cara. Sim. Não é? Aí, aproveitando o ensejo, eu quero fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo, né? Sim. Se o Vitor tivesse... Eu vou um pouquinho além agora. Se o Vitor tivesse 1 minuto com um garoto de 10 anos que recebeu aquele diagnóstico, Sim. o que você diria pra ele? Olha, Thiago, eu imaginei que você faria essa pergunta pra mim e eu jurei que eu não ia me emocionar. Agora eu não garanto nada. Você tá em casa, o podcast é seu. E eu acredito que o Vitor de 10 anos, Thiago, diria pro Vitor de hoje que ele sente muito orgulho. Orgulho não porque eu venci, mas porque eu continuo mesmo. Aquela pessoa curiosa, aquela pessoa humilde, aquela pessoa resiliente. E pra mim continuar na mesma forma. Porque se até aqui foi Deus, daqui em diante também será. Eita, muito bom. Não mereceu uma salva de palmas, né? Pelo amor de Deus, que é isso. Bom demais, bom demais. Cara, pensando que tem jovens que nos ouvem aqui também pelo Spotify, pelo YouTube. Qual
conselho, qual dica final você traria para esse jovem que falou, pô, pera lá, o Vitor tem uma mensagem que me despertou aqui agora. Sim. Qual mensagem final você deixaria? Pessoal, querer aprender, eu acho que esse é o principal fator aqui da nossa vida. O mercado de hoje, ele é muito dinâmico. Então, as coisas novas estão aparecendo. Essa nova geração tem muita facilidade em aprender. Então, buscar, ter resiliência. Muitas vezes as coisas não acontecem do dia para a noite mesmo. Mas se você estiver preparado, as coisas vão acontecer na hora certa, na hora que tiver que acontecer. Então, dar tempo mesmo nas coisas e ter resiliência. Eu acredito que o resto é consequência e os frutos vêm. Boa, muito bom. Cara, eu quero te agradecer. Eu agradeço. Vou mandar uma mensagem pro Nicolas aqui, cara. Cara, eu sei que você possivelmente gosta de super-heróis, né? Você tem os seus heróis aí favoritos. Homem-Aranha. Quem mais que ele gosta? Capitão América. É fã da Marvel. Marvel todinho tá na casa do Vitor. Mas eu só quero te lembrar que você tem um super-herói também, que é o teu pai. Esse cara, hoje você não entende. E talvez daqui a uns anos você ainda não vai entender direito. Mas ele tem construído uma história incrível desde os 10 anos de idade. Então, mais forte do que o Homem-Aranha, do Capitão América e de qualquer outro que possa aparecer, o teu pai é mais forte de todos eles. Então, admira teu pai por isso, tá bom? Cara, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Te agradeço. Por tudo. Você vai voltar ainda. A gente Com tem certeza. novos capítulos, novas histórias para escrever aqui nesse podcast. Com E você vai fazer parte disso, tá Obrigado, Thiago. Eu que te agradeço. Ó, se esse episódio tocou você, vai tocar aquela tua pessoa querida e amada também. Então aproveita, manda pra ele, manda pra ela. Fala, ó, cara, aprende com a história do Vitor aqui sobre esse tema que é tão importante, não é? A gente assumir o protagonismo da nossa vida. De novo, eu quero frisar isso daqui. A peteca tá na tua mão. Se der certo, a culpa é tua. E se não der certo, a culpa também é tua. Eu preciso te dizer isso. Então vai pra cima, faz acontecer, escreve a tua história. E até o próximo episódio. Valeu!